Graça e paz. Sejam bem-vindos todos vocês em nome de Jesus. Eu não sei como vocês entraram aqui hoje à noite, mas sei como cada um de vocês pode sair. A palavra de Deus tem um versículo que fala: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Irmãos, acompanhem comigo uma leitura, Isaías capítulo 61, versículo de número 1. Na verdade, são duas leituras, Isaías 61, 1 e Isaías capítulo 9, versículo 6. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quem é este? Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse Deus, Jesus Cristo, que tem todo o poder em suas mãos. É esse Deus que enviou o seu único Filho a morrer em nosso lugar. E é esse Jesus que nós exaltamos aqui nessa noite. E é esse Jesus que precisa ser exaltado nas nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse Jesus? Deus, muito obrigada pelo seu Filho. Muito obrigada, Pai, porque Ele precisou nascer, Ele precisou vir ao mundo, se fez homem, Pai. Deus, muito obrigada porque Ele veio para morrer por nossos pecados. Deus, que nós possamos, ó Deus, reconhecer esse Jesus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, esse Jesus que foi lhe dado todo o poder e autoridade, esse Jesus, ó Deus, que quando o diabo ouve o nome dele, ele estremece, esse Jesus que transborda o nosso coração de alegria quando ele está se derretendo em tristeza, esse Jesus que um dia veio e que um dia voltará para buscar a tua igreja. E é esse Jesus que nós damos glória a Deus por isso. Muito obrigada por Jesus Cristo em nossa vida. E em nome dele, amém. Eu convido a igreja para se colocar de pé e juntos louvarmos ao Senhor. Vamos aproveitar esse momento para a gente estar colocando o nosso coração diante do Senhor, os nossos anseios, os nossos questionamentos. Não saia daqui como vocês entraram, não. Em nome de Jesus. Como nós teremos apenas uma música devido à cantata, eu convido aqueles que vieram preparados o seu dízimo e a oferta. Vamos aproveitar essa oportunidade. É um privilégio da nossa igreja, mas não se sintam acanhados. É uma alegria no coração poder contribuir. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre
nós queremos nos lançar nos teus pés, ó Pai. Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite possa ser noite de milagres, ó Pai. Deus, converta corações, abençoe cada visitante que entrou nesta porta hoje, Senhor. Deus, só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um que entrou aqui, Pai. Deus, vai de encontro, cura as feridas, trata aquilo que precisa ser tratado, Pai, para que a gente possa falar: eis-me aqui, Senhor. Deus, venha de encontro com teu povo, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder dizimar. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de poder trabalhar, ó Pai. Deus, não permita que venha faltar o pão de cada dia, porque isso é promessa do Senhor, ó Pai. Ensina a tua igreja a viver as tuas promessas, ó Pai. Ensina a tua igreja a tomar posse das tuas promessas contidas nas sagradas escrituras, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, tira o peso do nosso coração. Leva com o Senhor, ó Pai, toda dor, toda aflição. Transborda o nosso coração de alegria. E que a gente possa sair daqui falando que essa paz que a gente sente na nossa alma não é porque tudo nos vai bem, e sim porque a gente serve um Deus vivo, Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, igreja. Acompanhem comigo também, mais duas passagens. João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. E depois o versículo 14, viu, Ebert? João capítulo 1, de 1 a 5. Quem não trouxe Bíblia, acompanhe aqui em cima. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Quem é ele? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Esse Jesus que as crianças vão apresentar hoje, esse Jesus que nós vamos viver hoje através das crianças. Com vocês, Jesus, o Salvador das nações. Graça e paz, querida igreja. Boa noite. Nessa noite, você está convidado, junto conosco, a celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos aqui para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus, que é o Salvador das nações. Aleluia! Jesus nasceu para salvar os americanos, os japoneses, os ucranianos, os argentinos e os brasileiros. Ele veio para salvar as nações. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Em uma época em que as pessoas do mundo inteiro pararam para torcer pela sua seleção de futebol na Copa do Mundo, nós te convidamos essa noite para celebrar
a verdadeira fonte de toda alegria, Jesus. Com Ele, somos sempre mais do que vencedores. Aleluia, é Natal. Jesus nasceu para salvar as nações. Vamos escutar agora os nossos missionários Vitor e Evelyn. Olá, irmãos da EPV Sol, graça e paz. Para aqueles que não nos conhecem, nós somos Vitor e a Evelyn. Estamos morando aqui há quase um ano em um país do sul da Ásia, e viemos aqui com o objetivo principal, nessa primeira fase, de aprender a língua local. Estamos aprendendo aqui o principal idioma do país de onde nós estamos. Isso, aprendendo a língua e a cultura também local. E a gente faz isso porque entendemos que o maior presente desse Natal é Jesus, que é o Salvador das nações. Então, com esse intuito, Deus nos chamou para estarmos aqui e podermos mostrar, e trazer o presente dele para todas as nações. É isso. Então, um grande abraço, que Deus abençoe, um Feliz Natal, e nós de fato cremos que Jesus é o Salvador das nações e é o Salvador dessa nação onde nós estamos aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.
Arde em nossos corações um clamor, um sonho, uma visão do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança, experimentar a alegria da tua salvação. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Tua noiva aguarda o dia em que vais voltar pra buscar aqueles que compraste. A multidão reunida de toda língua e nação, diante do teu trono os homens te adorarão. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. E receber como herança nações e povos livres por teu sangue, e declarar o quanto é digno Cordeiro que foi morto, mas venceu, e hoje
Messias foi anunciada em todo o Antigo Testamento. Desde a queda do homem em Gênesis, o plano perfeito de Deus para a salvação de toda a humanidade teria seu início. Jesus foi anunciado no Antigo Testamento como promessa de Deus a toda a humanidade. Jesus é a única esperança das nações. A esperança pela chegada do Messias foi narrada por muitos profetas ao longo do Antigo Testamento. O profeta Miqueias, por exemplo, disse que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém. Igreja, vamos ler junto essa promessa? Ela se encontra lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Vamos ler junto? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. O profeta Isaías anunciou que a vinda de Jesus traria restauração aos povos que viviam em trevas e que o governo de todas as coisas estaria depositado sobre os seus ombros. Vamos ler juntos? Vamos ler, irmãos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Para se preparar, a árvore enfeitar, a casa iluminar, e não esquecer o sapatinho pendurar. Depois de tudo pronto, basta só esperar o Papai Noel chegar, que à meia-noite o bom velhinho virá e o seu presente vai deixar. Mas o real sentido do Natal eu descobri quando o amor de Deus em minha vida conheci. Está sempre comigo e não preciso esperar, e um presente novo a cada dia vem me dar. E hoje não espero mais pelo Papai Noel, porque agora tenho o Papai do céu. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. 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 Tem gente que pensa que o Natal é assim e corre para se preparar. A árvore enfeitar, a casa iluminar, e não esquecer o sapatinho pendurar. Depois de tudo pronto, basta só esperar
Com Jesus em minha vida é sempre Natal. Com Jesus em minha vida é sempre Natal. É sempre Natal. Jesus em minha vida é sempre Natal. É sempre Natal. Jesus em minha vida é sempre Natal. Obrigada, Papai do Céu, porque o Senhor é o nosso presente. Irmãos, vamos ouvir agora o que a missionária Dinalva tem para nos dizer. Ela é missionária e, mesmo tendo uma filha especial, ela não deixa de cumprir a sua missão, que é ser missionária e receber os refugiados que chegam aqui no Brasil. É tempo de comemorar, pois Jesus nasceu. E porque nós entendemos essa mensagem, nós estamos aqui, na cidade de Maringá, no Paraná. Estamos aqui no Brasil. Paulinha, Silvânio e eu, Dinalva, né? Para quem não me conhece, nós estamos aqui, trabalhamos com refugiados, imigrantes, pessoas de várias nações. Trabalhamos aqui com pessoas do Sudão, do Afeganistão, da Ucrânia, do Haiti, da Venezuela. Nós estamos aqui respondendo a um chamado de Deus, porque muitas nações estão vindo aqui para o nosso país e nós temos a oportunidade de poder compartilhar o Evangelho com essas nações. E porque nós entendemos essa verdade do Evangelho e porque nós trabalhamos com várias nações, nós temos Bíblia em inglês, temos Bíblia em persa e também temos Bíblia em árabe. Só falta a Bíblia em espanhol, que a gente ainda não comprou. Então, nós trabalhamos com essas nações, principalmente com as crianças e os adolescentes. Trabalhamos aqui com a língua portuguesa e entendemos que a partir do momento que eles compreendem a língua, fica mais fácil para a escola, mais fácil para conseguir trabalho, mas nós ajudamos em tudo isso também. E essa é uma porta que Deus abriu para nós, para que possamos compartilhar o Evangelho com essas nações. Porque nós reconhecemos que Jesus é o Salvador dessas nações. Um beijo a todos. Beijo. Há mais de 2000 anos atrás, em Nazaré, na Galileia, havia uma jovem chamada Maria. Maria era noiva de José, o carpinteiro. Certo dia, enquanto ela cuidava dos seus afazeres, recebeu a visita do anjo Gabriel, enviado por Deus. E o anjo então disse a Maria: Maria, Deus é contigo. E ele também disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor também a José, dizendo: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher.
cidade de Belém, uma estrela anunciou, a luz do mundo brilhou. Era a esperança para o povo sofredor, e o grande Pai de amor mandou o Salvador. Um bebê tão pequenino, com o mundo em suas mãos. Glória, glória, aleluia, Ele é o libertador. Jesus nasceu, vamos celebrar, é tempo de comemorar. Pra libertar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Jesus nasceu, vamos celebrar, é tempo de comemorar. Comemorar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Veio pra nos resgatar. Veio pra nos resgatar. Cumprindo então uma ordem do imperador, eles precisaram sair da Galileia rumo à Judéia para se alistarem. Quando chegaram a Belém, não havia lugar para eles nas estalagens. As pensões estavam lotadas e as casas todas indisponíveis. Sem lugar para Jesus nascer, eles não tiveram outra opção senão ir para uma estrebaria, lugar onde os animais se alimentavam e eram recolhidos do frio da noite. O Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens e foi nascer entre os animais. Uma vez que era o Cordeiro de Deus, Jesus nasceu numa estrebaria, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá no céu. Como ele nasceu, eu também nasci,
Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá no céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, Emanuel. Consagramos todo nosso ser a Ti, Emanuel. Consagramos todo nosso ser a Ti. Naquela mesma noite, havia também pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, pois o Salvador nasceu. Não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mais tardiamente, em casa, Jesus recebeu a visita dos magos do Oriente, que,
guiados por uma estrela, foram até a casa de Jesus e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas a história não termina assim. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e virá novamente buscar a sua igreja. Ele virá resgatar todos os que creem no seu nome, e nós o aguardamos ansiosamente. Irmãos, vamos ler junto essa promessa? Se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 também, vamos ler? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, ao final do culto, vocês receberão uma bandeirinha com um texto relativo a pedidos para países, nações, que a gente tem que fazer orações sobre cristãos perseguidos nesses lugares. A gente pede que você ore para esses países, para que Jesus seja proclamado em todas as nações. Jesus é o único Salvador das nações. Irmãos, ao se reunirem no Natal, alegrem-se em conhecer o Filho de Deus com grande e intenso júbilo. Nós precisamos adorar a Jesus como os magos do Oriente o fizeram, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis que se fez servo, o grande sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como supremo sacrifício. O verdadeiro Natal traz glória a Deus do céu e paz na terra entre os homens. Infelizmente, muitos povos ainda precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Muito trabalho ainda precisa ser feito. Como exemplo, nós temos aqui Ana Luísa e Luquinhas, representando o Japão, o país onde menos de 3% da população se declara cristã. Os japoneses ainda são muito fechados para o Evangelho devido a barreiras históricas e culturais. Oremos pelos japoneses. E cadê os nossos representantes da Bolívia, Israel e Isabela? Irmãos, na Bolívia, cerca de 14% da população boliviana se declara evangélica. O país sofre com uma grande desigualdade social. Oremos pela Bolívia. Nós temos aqui também Yasmin e Samuel, que estão representando a Espanha, um país que está mergulhado em problemas sociais vinculados ao uso de drogas. As drogas, infelizmente, têm levado milhares de jovens à morte. Oremos pela Espanha. E na Angola temos representando aqui a Lorena e a Dude. Sabemos que na Angola, muitas igrejas e líderes da igreja têm enfrentado perseguição e intimação por agentes de segurança do governo. Irmãos, oremos pela Angola. E nos Estados Unidos, representado por Davi e Rebeca, tem ocorrido uma tendência na diminuição do número de cristãos e aumentado o número de pessoas que não professam ter qualquer religião. Oremos pelos Estados Unidos. E aqui representando o Brasil, temos o Pietro e a Cecília. E sabemos que os princípios cristãos estão sendo ameaçados aqui no Brasil, com o surgimento de diversas ideologias, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Que os valores cristãos permaneçam em nossa oração. Oremos também pelo Brasil. Que as nações celebrem conosco o verdadeiro Natal, Jesus, que nasceu para que o plano perfeito de Deus se cumprisse na humanidade. Feliz Natal!
Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Bolívia, Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Espanha, Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Angola, Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Até Estados Unidos, Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Até no Brasil, Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, ao Rei que vem, meu Jesus. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças. Eu quero dizer para os pais que seus filhos irão descer, eles terão um momento de confraternização e nós ficaremos mais um tempinho aqui para ouvirmos mais ainda a palavra de Deus. Mas vamos orar por essas crianças preciosas. Quem sabe no futuro aqui, ó, missionários, pastores, missionárias, hein? Na igreja presbiteriana tem pastora não, então esquece, missionária. Entendeu? Presbiteriano não tem pastora, não. Pastores. E não sai daqui, não, que é uma igreja boa. Continua com a gente aqui. E outra coisa, nós não teremos escola dominical domingo que vem, dia 25, e nem no dia 1º. Mas nós teremos, e aí, Heitor? Culto à noite. Inclusive, nós teremos batismos, dia 25. Então, dia 25 à noite, estou esperando você, hein? Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos muito pelas nossas crianças, pelo privilégio, Pai, de tê-las aqui conosco, por este momento tão gostoso que nós estamos passando aqui, ó Pai, sendo abençoados por essa cantata, onde nós falamos, afirmamos que Jesus é o Rei das nações. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Continue abençoando as nossas crianças, que elas não se desviem dos teus caminhos, ó Pai, que elas possam crescer e se tornar adolescentes do Senhor, jovens do Senhor, e adultos e adultas do Senhor, ó Deus. Que Tu estejas abençoando cada família aqui representada, ó Deus. Derrame graça sobre elas. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem agora, viu, gente? Isso aí. Obrigado. A outra também. Aê.
Queria chamar o pastor Mauro aqui à frente. Vem cá, pastor. Nós temos o privilégio de ter o pastor Mauro aqui conosco. Ó, a criança pode conversar, você não. Você já passou da idade. Vem cá, pastor. O que eu sei do pastor Mauro é que ele é pai do Magdiel, sogro da Renata. Agora o pastor vai apresentar agora o restante da família. Seja bem-vindo, pastorzão. Deus te abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite, a graça e paz de Cristo Jesus a todos. Queridos, é uma alegria ímpar estar aqui neste lugar. Como pastor Geraldo Márcio, a quem nós agradecemos o convite, a honra e também ao conselho dessa igreja, a confiança de nos trazer aqui. Muito obrigado. Está presente comigo a minha esposa, dá um sinalzinho ali. Fizemos 31 anos de casamento no último ano. O Magdiel, junto com a esposa, a Renata, a Marta, com o esposo ali, que é o pastor Tiago. E o Rafael, junto com a namorada, está ali. Todos eles participam do louvor, nos abençoam. Está presente também o jovem Rian, que está orando ainda. Estamos muito felizes, queridos, que esse lugar é abençoado e maravilhoso. E a gente já está se sentindo em casa. E que crianças lindas, cada uma mais bonita que a outra. E não dá para deixar de perceber o laborioso esforço dessas professoras. Que coisa linda é o trabalho que elas apresentaram. E um trabalho totalmente cristocêntrico, bem focado. Está de parabéns essa igreja. Muito obrigado, Eterno, por essa oportunidade. Muito obrigado, reverendo Geraldo Márcio, por essa oportunidade. Nossa família está mais em Belo Horizonte e Valadares, mas depois que conhecemos o presbítero Almir, minhas convicções ficaram já em terreno duvidoso. Prazer, presbítero Almir. Queridos, que bom. E neste clima maravilhoso e totalmente iluminado pelo nome de Jesus, você pode abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 40, somente até o versículo de número 10. Que bênção, que maravilha. E veja só o que diz esta palavra. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia e que a sua iniquidade foi perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Queridos, que lindo este texto de Isaías.
Esse livro maravilhoso, ele é entre os profetas maiores. E, curiosamente, com 66 capítulos, o que nos faz lembrar exatamente que nossa Bíblia também tem 66 livros. E o mais curioso ainda é que essas coincidências não param, pois nós temos o Velho e Novo Testamento, sendo 39 livros no Antigo, 27 no Novo. É impressionante que também o profeta Isaías, os 39 primeiros capítulos, estão falando sobre os trovões de Deus, os seus juízos, a sua linguagem de tribunal, a sua voz forte que faz tremer as estruturas, pois de acordo com a sua lei ele traz uma retribuição para todo o pecado. O pecado tem que ser cobrado. Mas a partir do capítulo 40, ele muda o tom. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, mas ele vem de uma forma amigável dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai brandamente ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que as suas iniquidades foram perdoadas, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ó voz do que clama pelo deserto, preparai um caminho para o Senhor. Sim, preparai no ermo um caminho, no deserto, para o Senhor nosso Deus. Porque todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros. Tudo o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, promete a palavra, serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e todo olho verá, pois a boca do Senhor o disse. E alguém diz lá de cima, clama. Alguém que é embaixo pergunta, o que hei de clamar? E a voz do alto diz, diga que toda carne é erva, e que todas as suas grandes realizações, toda a sua glória é como a flor da erva, mas avisa que tanto a erva quanto a sua flor vão se acabar, murchar sob o hálito do Senhor. Na verdade, todo homem é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tu, ó pregador, anunciador de boas novas a Jerusalém, sobe no monte alto, ergue a tua voz, de forma resoluta, intrépida, corajosa, não te detenha, anuncia para as cidades de Judá, eis aí o vosso Deus, porque o Senhor virá, há uma promessa, e virá com poder, o seu braço dominará. Ele traz consigo a sua justa retribuição, e diante dele a sua recompensa. Convencionou-se somente a partir do século XVI a Bíblia ser dividida em versículos e capítulos. E é por isso essa semelhança incrível. O profeta Isaías chamado de uma miniatura da Bíblia. E a coisa mais linda do mundo é quando a gente entra na igreja e sente essa coisa maravilhosa que sentimos aqui. Em cada cântico, a palavra mais falada, mais linda, mais pesada, carregada de soberania e poder, o nome de Jesus. A palavra mais bonita da nossa poesia. A nota mais linda do nosso acorde. E é incrível que hoje, no Natal, as nossas crianças já estão sendo ensinadas que Jesus é o centro, é Ele o Salvador das nações, é Ele para quem olhamos, é Ele a estrela de maior grandeza, é Ele exatamente o Cordeiro Pascual, é Ele o reparador de muralhas caídas, segundo Neemias, é Ele a porta das ovelhas, é Ele o Criador do universo, pelo qual sustenta com a força do seu poder,
É Ele o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É Ele exatamente aquele que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. É Ele o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É Ele a testemunha fiel. É Ele o sim e o amém. É Ele. Então voltemos nossas atenções, porque nesta noite o que a palavra de Deus inaugura de forma solene é o verbo consolar, mas no imperativo. Consolai! Consolai o meu povo. Nunca o mundo precisou de uma mensagem tão centrada. Nunca o mundo e o nosso país esteve tão carente de ouvir essas palavras. Porque depois que nós descobrimos todos os recursos que a tecnologia nos dá, o mundo virou uma aldeia pequenininha, onde nós podemos saber todas as notícias que ocorrem no mundo inteiro, quase ao mesmo tempo. Nós ganhamos um colorama especial, que nos apresenta todos os fatos importantes, e olha, que os fatos não são muito animadores. Guerras, rumores de guerras, injustiça social, fome, pestes, doenças, pandemias, corrupção. E sabe que quando Deus diz na sua palavra, consolai, é porque nós precisamos ter o nosso coração apaziguado e absolutamente sarado, para que nós possamos viver esta vontade de Deus. E Ele dá um motivo: sejam consolados, porque os vossos pecados foram perdoados. Eu sei que nós ficaríamos muito consolados se os nossos tecnocratas da economia encontrassem um caminho para poder resolver o problema da economia do nosso país. Seria maravilhoso que no outro dia houvesse uma notícia dizendo que a fome estaria banida da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Europa, da África. Que notícia alvissareira não seria se nós descobríssemos que todos os poderes constituídos no mundo estivessem livres das corrupções, deste câncer que consome a nossa sociedade. Mas a notícia maior de todas, e é ela que é usada como palavras escritas em letras maiúsculas na bandeira desta mensagem, é: consolai, acima de tudo, porque os vossos pecados foram perdoados. E essa é a razão de nós nos alegrarmos numa noite de Natal, porque isso é exatamente o ponto central e fundamental desta mensagem. E aí, quando a palavra de Deus diz, voz do que clama no deserto, e lógico, se referindo a João, e essa profecia se cumpriu no período do Novo Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai um caminho, uma avenida reta no meio deste deserto. Porque as coisas vão mudar. O que é vale vai ser aterrado. O que é montanha vai ser laminado, cortado. O que é torto vai ter que ficar reto. O que é escabroso vai ficar liso. É Deus quem está falando. Deus não nos quer tirar do deserto, mas Ele quer transformar o deserto. E isso é tão importante, queridos, que essa mensagem de hoje diz exatamente isso. Mas falar de deserto, reverendo Geraldo Márcio, num templo lindo desse fica difícil. Com ar-condicionado, com ventilador, com água ao alcance da mão, com pessoas bem vestidas neste salão maravilhoso, com a música linda que ouvimos, com um pianista soberbo que eu ouvi ali dedilhando. Como que eu falo de deserto? A realidade está tão distante, há um abismo separando essas realidades. E eu, tudo que sabia de deserto até pouco tempo, é o que eu vi no Discovery, nas revistas né, e na internet. Mas depois tive oportunidade, uma vez, de ir ao Egito e vi o deserto de perto.
o que é uma sensação de 50 graus e ter que andar com a garrafa d'água na mão para não se desidratar. E creio que alguém aqui já deve ter tido essa experiência. Por que as pessoas não querem ouvir falar da água da vida? Porque não sabem o inverso, que é o deserto. Às vezes, nós olhamos para o nosso país como um campeão de exportação de grãos no planeta. Uma extensão territorial de dar inveja aos outros países. Nós temos um país de um tamanho continental, de uma variedade de culturas enorme. Mas às vezes é um deserto. Com todas as riquezas minerais, com todo o crescimento e construção de escolas, hospitais, ajudas humanitárias, é um deserto. Algumas pessoas vão dizer, não, mas nós melhoramos, nossas roupas melhoraram, as nossas frotas de carros melhoraram, nossa tecnologia avança. Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando no sentido espiritual. Apesar de sermos uma nação tão rica, ainda existem crianças fazendo a sua refeição nas latas de lixo do mercado. Isso é um deserto ou não é? Apesar de um crescimento tremendo na área de humanas, as faculdades vão se avolumando, a sociedade civil se organiza, as audiências públicas chamando os grandes entendidos da sociedade, mas ainda assim ninguém consegue resolver o problema do menor abandonado, das meninas que se prostituem na estrada. O polvo da corrupção tem uns braços tão longos que eles passam dentro da escola ensinando ideologia de gênero. Varre o corredor dos tribunais onde os juízes vendem sentença. Laça os nossos grandes políticos, sejam no Legislativo, no Senado ou na Câmara Federal. O país vive às voltas com movimentos de força-tarefa para a investigação de tantos crimes, e ainda se acaba de fazer uma, já se iniciou outra, e eu te pergunto, isso é um deserto ou não é? Apesar de nós sermos pessoas politizadas, ensinadas desde pequenos na escola, de frequentarmos escola dominical, vejam, senhores, que a quantidade de divórcios tem aumentado a tal ponto, que criaram um tipo de legislação para os cartórios ajudarem os juízes, porque as secretarias cíveis não estavam suportando a carga de processos. E imagine a quantidade de crianças de coração partido, de alma fragmentada, porque mamãe e papai se separaram. É um deserto ou não é? Mas Deus está dizendo, esse deserto não vai continuar assim. Faça uma avenida no meio dele que eu vou passar por ele. Deus está dizendo, eu vou aterrar os vales, entenda. Eu vou arrancar as montanhas da frente, perceba. Eu vou endireitar coisas tortuosas, entenda. O que é escabroso vai ter que ficar certinho. Eis a porta de esperança que se abre diante dos crentes que conseguem cantar em dias de tempestade, porque nós já sabemos de antemão, a profecia já nos garante que o mal não vai prevalecer sobre o bem. Seguimos ao vitorioso e temos certeza da vitória final. Deserto era a minha vida, era a sua vida, antes de Jesus te encontrar. Era assim, nossa vida era seca, um deserto horrível. Nós não tínhamos nada de Deus, não havia pensamentos de comunhão, nós não tínhamos espírito acordado para as realidades espirituais, tudo era da mão à boca. Nós só pensávamos no mundo e nas suas conquistas terrenas. Era um deserto. Agora imagine os senhores, que nesta igreja aqui no Vale do Sol, todos os domingos o pastor Geraldo Márcio está aqui pregando.
E de repente um brilho irrompe dessa tribuna, com uma clareza de luz solar, de arder as vistas. A palavra de Deus alcança os ouvidos e os corações. E Deus está dizendo, sabe o quê? Todo vale vai ser aterrado. Por quê? Enquanto o pastor está pregando sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, não significa, senhores, que Deus é uma porta aberta e uma mão estendida com forma inconsequente e irresponsável, te abraçando de qualquer jeito e dizendo, venha, você já pode fazer parte da família. Não! Deus está dizendo para você fazer parte deste povo. Um vale precisa ser aterrado. Um passado precisa ser corrigido. Uma trilha precisa ser emendada. É por isso que nós falamos tanto de pecado. A necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de metanoia e caminhar na presença de Deus. O vale precisa ser aterrado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O dia em que Cristo abriu os seus 2 braços e teve as suas mãos transfixadas por cravos impiedosos, os seus pés também, lá no Gólgota em Jerusalém, de pendurado entre o céu e a terra, ele disse, está consumado. Ele estava dizendo, o vale está sendo aterrado agora. A nota de culpa, a nota promissória na linguagem jurídica de Paulo, o escrito de dívida está sendo rasgado agora. As culpas do Mauro, as culpas do João, do Manuel, da Maria, do presbítero Almir, está sendo desfeita agora, e ele cravou na cruz do Calvário dizendo, consolai-vos, sua dívida está sendo quitada, o vale foi aterrado. Mas o que adianta a gente saber que o vale foi aterrado, se a gente não consegue viver este padrão alto da palavra? O padrão é tão alto que a gente fica assustado. Amai os vossos inimigos, eu não consigo, eu não sei você. Sede santo como vosso Pai é santo, eu não consigo, eu não sei você. Aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. E eu já pensei, meu Deus, como é que um homem de mais de 50 anos vai apagar todos os arquivos ruins de dentro do seu coração para atingir a inocência e a candura de uma criança como daquelas que estava cantando aqui agorinha mesmo. Eu já sei que eu não consigo, o padrão é muito alto. Mas aí vem Deus e diz assim, mas essa montanha alta, eu vou cortá-la. Eu não podia chegar ao céu, mas então ele veio do céu para cá, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio das paragens altíssimas e solidarizou-se conosco no exato momento em que ele aceitou ter um corpo de carne. Deus, vestido de pele e sangue, andou entre nós. Era a montanha sendo cortada, era o caminho sendo aberto. As montanhas já foram cortadas. Mas o que adianta Deus aterrar o vale, cortar as montanhas? Com um caminho torto. Esse caminho torto era o nosso coração, que não queria nada de Deus. Não se ofenda, mas a gente não amava a Deus. Nosso coração era tão ruim, que ele queria distância de Deus. Eu te digo que esse coração era tão ruim que Ezequiel capítulo 36 diz que foi necessário uma cirurgia para que Deus arrancasse de lá aquele coração de pedra e colocasse um coração de carne sensível. A gente só ama a Deus porque Ele fez uma obra antes em nós. A gente só ama a Deus porque Ele trocou o coração da gente. O que era tortuoso foi retificado.
E os lugares escabrosos, tudo que era ruim na nossa vida, Ele veio tratando de forma tão maravilhosa, e agora nós não cessamos de crescer, porque depois de justificados, nós estamos sendo regenerados, e nessa regeneração gradativa, a luz da vereda dos justos é assim, como o sol, como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Até que todos cheguemos à estatura perfeita da varonilidade de Cristo. É aos pouquinhos, de glória em glória, nós vamos sendo transformados na imagem dEle. Então, o que era escabroso está ficando lisinho. E nós seremos absolutamente iguais a Ele quando o download completo acontecer e for 100%. Nós estaremos idênticos a Ele. E a glória do Senhor se manifestará, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz diz lá de cima, clama, que quer dizer prega. O profeta Isaías que é embaixo diz, mas o que eu vou pregar? Que hei de clamar? E Deus dá o esboço para o profeta, imagina. Diz, diga para todo mundo que todo ser humano é a erva. É uma planta pequena, sensível, fraca. E toda flor que ela dá é como a glória do homem. Mas vai morrer a erva com flor e tudo quando eu assoprar o meu hálito sobre ela. A mensagem que ele está dizendo é a seguinte: avisa para as pessoas deste mundo que a vida é curta e passageira. Veja, é o contrário do que alguns lugares pregam. Para que você tenha toda a glória aqui, que você tenha toda a riqueza e prosperidade deste mundo, que você acumule seus milhões nesta terra, que você junte tesouros por aqui. Tudo bem, é bom estudar, é bom se preparar, é bom se esmerar no conhecimento, vá para a sua faculdade, faça suas reciclagens, aumente seus diplomas de pós-graduação. Tudo isso é maravilhoso, mas lembre-se que a vida é curta e não é um filme sem fim. Os jardins babilônicos, que eram uma das 7 maravilhas do mundo, ninguém nem sabe onde fica mais. O mausoléu de Herodes, ninguém sabe o tamanho dele mais, e olha que já foi maravilha do mundo. As Torres Gêmeas, obra do orgulho da engenharia norte-americana, virou entulho no dia do atentado. O Titanic, que era uma obra impressionante, singrando os mares, entre Estados Unidos e Inglaterra, é lixo no fundo do mar desde 1912. Quem vai a cidades bíblicas percebe que aquelas colunas desgastadas pelo tempo, aqueles montes de ruínas estão anunciando que ali já houve um templo, um palácio, uma construção suntuosa, e tudo o que aconteceu foi o vento do tempo passando com a sua marcha inexorável, arrancando tudo e desfazendo em pó toda a obra de orgulho construída pela humanidade. Deus está dizendo, seca-se a erva e cai a sua flor. Agora vamos terminar essa mensagem e a gente fica preocupado, mas hoje, num dia que estamos falando de Natal, o moço que o pastor convidou vem de lá falar que a erva morre e a flor cai. Pastor Geraldo, não chama mais esse moço aqui, por favor. Só que o versículo não termina aí, né? Seca-se a flor, aliás, cai a erva, seca-se a flor. Mas, essa pequena palavrinha que muda tudo, mas, esse conectivo, essa conjunção, ela introduz uma oração adversativa. Ela muda o rumo das coisas. A Bíblia tem disso. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer.
Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque o salário do pecado é a morte, mas, olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida da gente vai acabar. A casa bonita que a gente constrói também vai acabar. Esse carro bonito que você tem na garagem não é eterno. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eis o motivo da consolação, significa que Deus não vai deixar sua palavra cair no chão, suas promessas não se perderão no tempo. Se Deus escreveu o seu nome no livro dele, antes da fundação do mundo, antes que os rios corressem para os mares, antes que as estrelas brilhassem no firmamento, antes que houvesse mundo, Deus já te conhecia e te predestinou para essa salvação. Ele não vai mudar seus decretos. Porque Romanos 11, 29 diz que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. E Números 23 diz que Deus não é homem, Deus não é gente, para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele continua. Deus não se esqueceu de você. Apesar de suas falhas, apesar de nossas falhas, Ele nos ama. E ele diz, é por isso que você que anuncia a palavra, suba num monte alto. Você não vai deixar de perceber que toda igreja, na sua tribuna, tem uma área mais alta como essa aqui. É para que todos vejam o pregador. Tu que pregas a Sião, sobe no monte alto. Deus está dizendo o seguinte, não se esconda, não seja covarde. Quando formei em Direito em 93, e olha que tem muitos anos, eu descobri que um colega meu era crente, e mais, presbítero da igreja dele, só no culto de formatura. Ele nunca participou dos evangelismos que fazíamos no recreio. Ele nunca disse que era crente. Mas no dia da formatura, tinha um protocolo lá, e ele disse, sou crente e presbítero. Ele era um verdadeiro agente secreto dentro do reino de Deus. Ninguém o conhecia. E a Bíblia está dizendo, mostra a sua cara. Diz para todo mundo que você é crente na sua rua, na sua escola, na sua faculdade. Fica com medo, não. Essa conversa de antirrealismo é bobagem. Essa doutrina dessa agenda progressista não é mais poderosa que a palavra de Deus. Sobe num lugar alto. Seja um gato preto num campo de neve. Essa foi boa, não é, irmão Almir? Que todo mundo nos veja. Não para a nossa glória, mas para a gente dizer, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Para os outros é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Porque o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Você percebe que mensagem é essa? A mensagem é, eis aí o vosso Deus. Um dia desses na televisão, dessas entrevistas arranjadas, tendenciosas, chamaram líderes de diversas religiões, pessoas preparadas, e chamaram um irmãozinho que, pelo visto, ele estava passando muito aperto naquela entrevista. Ele foi triturado, esmagado. O interesse daquela entrevista é falar que o ecumenismo resolve, que é melhor juntar todo mundo. Então, quando sobrou a palavra, aquele irmãozinho disse assim, olha, estamos num país laico e vamos viver em paz. E cada um adore o seu Deus como quiser. Aí eu pensei, não pode ser assim. Cada um adore o seu Deus. A mensagem que lemos aqui diz, eis aí
o vosso Deus. Só tem um. Não há uma multiplicidade de deuses. Se houvesse 2, 3 ou mais, talvez teríamos condições de escolher, mas o nosso livre-arbítrio morre exatamente no momento que a gente percebe que só há um. Não existe poder de escolha. Eis aí o vosso Deus. Que mensagem intrépida e corajosa que o mundo precisa ouvir, porque ele virá. O Japão vai ouvir a palavra, a Ucrânia, a Rússia, toda fragmentada e quebrada, a América do Sul, a América do Norte, quem sabe, vai ressuscitar com o Evangelho, se nós tivermos a coragem de falar de forma intrépida. O Senhor virá, e não para morrer numa cruz, e não para pagar outro sacrifício, mas para reger as nações, porque Ele é o Salvador das nações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Reverendo, já? Vendo as nossas crianças cantando aqui, me lembrei de uma canção de Natal, e nós queremos cantá-la aqui. Eu pedi a ajuda do Lucas. Quando eu pego o violão lá na igreja, é para cantar as coisas antigas. Então, os jovens falam assim, lá vem música velha. O Rafael, meu garoto ali, canta muito bem, maravilhosamente. A Marta também, minha esposa. Eles cantam essas canções novas, mas eu só canto as antigas. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o nosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor.
chover, que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me destes um Salvador, me destes o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra assolar, eu creio em ti. E cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti. E quando ele vier, todos nós iremos encontrar todas as nações de quem ele é Senhor e Salvador. Pessoas de todas as raças, línguas e nações, cantando diante do Cordeiro. Essa é uma canção muito antiga que fala sobre voar para a presença de Deus. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu ditoso, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali eu verei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para
está. Ao céu ditoso, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali eu verei.